Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse nosso Café com Bíblia especial Reforma Protestante. Evidente que durante esses últimos 4 dias nós falamos a respeito dos 4 primeiros solas da Reforma Protestante, resultado daquilo que foi realizado no tempo da Reforma. Não houve possibilidade de nos aprofundar, mas na verdade a intenção era apenas relembrar os irmãos aquilo que foi realizado no processo denominado de Reforma Protestante e o resultado de tudo aquilo, que são aí os 5 solas da Reforma Protestante, um dos resultados da Reforma Protestante. Quero hoje, nesse dia 31 de outubro, no dia em que efetivamente comemoramos, a data em que Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, que deram ali, portanto, início ao que conhecemos como Reforma Protestante. Quero então falar do último sola, mas que na verdade não é o último sola, na verdade ele é o primeiro, porque ele serve de base, ele é dele que se extrai todo o conteúdo para os outros solas. Então, de forma proposital, deixei por último para falar a respeito do sola scriptura, ou seja, somente as escrituras. E para isso, meu irmão e minha irmã, eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do versículo 14 ao 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, então, ao enviar suas cartas a Timóteo, ele deixa claro para Timóteo que a regra principal de fé e prática de Timóteo e da igreja que Timóteo viria a ser pastor é a palavra de Deus, são as escrituras. Então esse sola, meus irmãos, ele é a base para todo o conteúdo que existente nos outros solas, porque as escrituras ela é a base para a nossa vida. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. A Bíblia, meus irmãos, ela é a nossa constituição. E esse foi um dos grandes problemas enfrentados por Lutero no seu tempo, pois existia no catolicismo aquilo que nós conhecemos como ex-cátedra, ou seja, o Papa ele tinha toda a autoridade para interpretar as Escrituras da forma que ele bem quisesse, que ele bem entendesse, e que viesse de fato ainda a contextualizar e a trazer sobre o povo os interesses do catolicismo. Portanto, o Papa interpretava as Escrituras naquilo que era interesse para ele, para toda a Igreja Católica, e de fato muitas das interpretações eram equivocadas. Por exemplo, o costume, ele via de regra, estava acima daquilo que os textos bíblicos diziam, ou o Papa fazia uma interpretação bíblica que estivesse de acordo com os costumes do seu tempo, com os costumes do catolicismo. Assim, meu irmão e minha irmã, não há nenhuma palavra, não há nenhuma interpretação fora da palavra que possa confrontar as Escrituras, que possa vir, de certa forma, a tirar a autoridade da Bíblia, a tirar o seu poder transformador, porque não existe nenhum outro livro na história da humanidade. Primeiro, que tenha sido o mais lido, o mais consumido, e segundo, que de fato mude o coração do homem. Portanto, a Bíblia ela é uma palavra infalível, a Bíblia é uma palavra inerrante, a Bíblia é uma palavra que ela é atualizada já, ou seja, qualquer texto que você leia em qualquer tempo, em qualquer época histórica, ele estará trazendo uma mensagem para a sua igreja.
ele estará trazendo ali um ensino para a sua igreja. Portanto, a Bíblia não precisa ser reescrita ou atualizada, conforme alguns pensam nos dias de hoje, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, e não à toa que o apóstolo João, no seu evangelho, já no início, ele diz que Jesus era o Verbo. E o Verbo, esse Verbo, como ele diz, ele estava com Deus, ele era o próprio Deus. O Senhor Jesus, então, é o Verbo encarnado. Ele é a própria palavra, porque a palavra é dele, a palavra é ele é a palavra, e, portanto, meu irmão e minha irmã, é a maior autoridade que nós temos sobre as nossas vidas. Não há constituição terrena, não há leis de governos, não há autoridades de reis, de presidentes da república, de primeiros ministros que possam vir e confrontar as Escrituras. Para nós, a Igreja do Senhor, a primeira regra que nós temos em nossas vidas é a Escritura. E aquilo que for contrário à Escritura, portanto, é para nós errado, pecado, é algo que confronta, que é contra o Senhor. Então, os reformadores, eles fizeram tudo o que estava ao seu alcance para colocar a Bíblia na casa do povo de Deus, para que o povo de Deus tivesse as Escrituras em suas mãos e pudesse ali então ler, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Portanto, meu irmão e minha irmã, é na palavra de Deus que estão os desígnios da eternidade do Senhor. É na palavra de Deus que está ali a vida eterna, é na palavra de Deus que está ali a salvação, é na palavra de Deus que nós encontramos uma palavra de vida, porque as Escrituras, meu irmão e minha irmã, é como um farol que ilumina o caminho correto pelo qual o navio ou a embarcação deve prosseguir. Então, eu quero aqui, em conclusão, dizer para você, meu irmão e minha irmã, é inadmissível inadmissível que um cristão, ele, por questões ideológicas, políticas, artísticas, econômicas, filosóficas, sociológicas, morais, étnicas, pessoais ou qualquer outras situações, ele rejeite ou confronte a autoridade das Escrituras. Então, assim, nós terminamos essa semana em que comemoramos mais um ano da Reforma Protestante, trazemos à memória tudo aquilo que foi feito pelos reformadores e que muito nos abençoaram. E se hoje nós temos uma Bíblia em nossas mãos, se hoje nós temos várias Bíblias em nossas bibliotecas, em nossas casas, é porque esses homens trabalharam e dedicaram sua vida, até mesmo morreram, para que o povo tivesse acesso às Escrituras, e isso não fosse apenas algo de uma elite, de uma classe religiosa, mas todo o povo passou a ter contato com as Escrituras, como nós temos até os dias de hoje. Essa é uma das importantes obras que a Reforma nos trouxe e contribuiu para o progresso da Igreja no conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.